Podcasts. Olá, amigos e amigas do programa e podcast Dimensões. Hoje está bem internacional os nossos convidados, a nossa convidada. Nós estamos com uma pessoa iluminada, uma grande amiga, uma das mais consagradas atrizes do Brasil, e eu já falo do resto do mundo, porque ela divulga, além de toda a sua carreira, o poder e o amor da espiritualidade. Ela está remota, a gravação nossa é remota, porque ela está em Portugal. Querida Ana Rosa, tudo bem? Tudo bem, Rosana, um prazer muito grande falar com você, querida. Estou aqui em Vila Nova de Gaia, é uma cidade que fica do ladinho da cidade do Porto. Nossa, deve ser um lugar maravilhoso e tranquilo, não é não? Muito. Bom, carreira, então a gente não sabe nem como lhe falar, somos todos seus fãs, mas hoje a gente quer saber o seu lado mais emocionante para todos nós do programa Dimensões, que é a sua vida com a espiritualidade. Você sempre teve essa conexão da vida na espiritualidade? Rosana, eu nasci no circo e a gente estava sempre viajando a cada 3 meses, mudando de cidade, mas a minha avó, eu costumo dizer que vovó fazia clínica geral, porque a vovó era católica, a vovó se tinha um centro espírita, ela ia, se tivesse um centro de umbanda, tudo que fosse para o bem, uma benzedeira, a vovó ia e levava a gente. Então eu tive contato com o espiritismo desde criança. Mas é como eu te disse, não era assim uma coisa metódica. Sábado e domingo, que eram os dias, por exemplo, de missa, a gente tinha espetáculos, mas fui criada dentro da Igreja Católica, a vovó me ensinou a rezar. E durante o primário, que naquele tempo a gente fazia 4 anos de escola primária, 1 ano de admissão ao ginásio, 4 anos de ginásio. A minha vida escolar foi assim, 3 meses numa cidade, 3 meses em outra. Paramos em São Paulo com o circo. Vovô ficava em bairros e durante o ano eu fiz admissão e depois eu fui para a casa de parentes em Minas Gerais, em Conselheiro Lafayette. Um tio casou com uma moça da cidade e eu fiquei 2 anos lá para poder começar o ginásio, porque no ginásio eu não podia estar trocando a cada 3 meses. Então eu parei 2 anos e terminei o ginásio lá. Isso para te contar aqui. Quando eu estive em Lafayette, o pessoal lá era católico e nós íamos todos os domingos à missa. Eu cheguei a pensar até em ser freira, aquelas coisas assim da idade, né? Aqueles É, bem da arroubos. idade. É. Então, aí voltei, só fiz a 2ª série de ginásio lá. Quando eu estava com 12 anos, minha mãe me chamou de novo para voltar com ela, para viajar com o circo. Fomos para Curitiba e eu não terminei o ginásio naquela época, fui terminar mais tarde. Então, voltei a trabalhar no circo. Essa coisa da religião bateu muito forte, justamente por estar frequentando durante 2 anos a igreja e tal. E me fiz como disciplina ler a Bíblia inteirinha, porque geralmente as pessoas abrem e leem um pedacinho, uma página, e depois leem assim aleatoriamente. Eu me coloquei como disciplina ler na íntegra. Bom, uma prima chegada era espírita e me aconselhou, nessa época eu estava com uns 13 anos, disse assim: Ana, leia Renúncia, é muito lindo. Renúncia é a história da Alcione, né? Livro psicografado, que o Chico psicografou, lindíssimo. E aquilo me deu uma perspectiva um pouquinho diferente. Em princípio, eu gosto sempre de deixar claro, os centros todos que eu frequentei, as palestras que eu ouvi, que toda religião é boa quando o crente é sincero. O que importa é a tua conexão com o poder maior. Independe de religião. Eu acho, às vezes, até que a religião separa um pouco as pessoas. Isso eu costumo falar sempre que eu vou divulgar o meu espetáculo, tá? Porque tem gente que diz assim, é uma peça espírita. Eu digo, não, é uma peça que trata da espiritualidade, é um espetáculo profissional. Ninguém anunciou Ghost como um filme espírita. Ninguém anunciou Sexto Verdade. Sentido como um filme espírita. Os outros é um filme espírita. Não, é um filme, é uma obra que você vai lá. Quem acredita naquilo ou imagina que é possível, tem uma conexão maior. Tem gente que diz, não acredito nisso e tudo bem, mas assistiu uma obra profissional bonita, não é? Bom, Exatamente. voltando Que, a responder que, sobre que isso. idade você tinha quando você leu?
Quando eu li Renúncia, eu tinha 13 anos. Nossa, E bem nova. isso. E após ler Renúncia, que vem aquela lista de novos livros que o Chico psicografou e tal, eu comecei a me interessar por outros. Mas foram coisas assim esporádicas. A vida seguiu, eu me casei aos 16 anos, também ainda no circo. Meu marido também é circense, acho que todo mundo sabe, foi o Dedé Santana, né? Foi meu marido, e tá aí, graças a Deus, fortão. Os E- 2 estão aí, Isso, fortões. isso, isso. E aí, Rosana, depois que eu me casei, nós fomos subindo com o circo, o Dedé fez um gênero revista no circo, nós fomos subindo de São Paulo até Brasília. Na inauguração nós estávamos com o circo lá, e nesse caminho, passando por Ubá, eu tive o meu primeiro filhinho, com o Dedé, Maurício. Chegando em Brasília, continuamos trabalhando, inauguramos a TV Alvorada em Brasília, em 1960, e o Maurício começou, após um aninho e pouco, ele começou a ficar doentinho. Brasília ainda era assim, muito precária, médicos, inclusive, né, as poucas assistências que tinham lá, INPS na época, se não me engano. Então, levava o Maurício num médico, dizia que era intestino, outro dizia que era ouvido, e dava um remédio, nada dele melhorar, ele foi piorando. Um dia, minha mãe disse, vamos levar essa criança num desses INPS da vida aí, e a médica que atendeu falou, para desencargo de consciência, vamos fazer um exame de sangue, e atestou leucemia. Ai, Quando que ela pena. nos... Foi um aninho e pouco. Ela nos chamou, a minha e Dedé, e disse, olha, se a gente tivesse recurso, vocês podiam ficar aqui, mas eu aconselho que vocês vão para São Paulo, para o Rio, porque a leucemia é câncer no sangue, ele pode durar meses, pode durar um ano, não se sabe, mas aqui não existe recurso. Eu e Dedé fomos às pressas para São Paulo, o Maurício ainda sobreviveu, ele com 1 aninho e 2 meses ele desencarnou. Quando o Maurício desencarnou, eu e Dedé ficamos assim totalmente, né, desarvorados, nem voltamos para Brasília na época, Dedé teve que começar a fazer cachê, ficamos no apartamento de uma prima que estava viajando e dinheiro curto. Então eu fui fazer também um trabalho que eu sempre trabalhei, eu era bailarina, dançava, e o Dedé tinha lançado o gênero teatro de revista no circo. Então eu já sabia, fazíamos números de humor como vedetinha e bailarina. Ficando então em São Paulo, sem voltar para Brasília, precisávamos trabalhar, e eu fui trabalhar com Augusto César Vanucci num show, numa boate. Sim. No meio da conversa, o Vanucci me disse assim, Ana, você está muito revoltada. Tinha acabado de perder meu filho, né? 18 anos. Eu Muito falei, não. nova. Com 16 eu casei, engravidei, com 17 eu tive filho, com 18 ele foi embora. Aí, na conversa com o Vanucci, revoltada não, eu sou realista, a vida é isso, né? Porque foi meu filho, porque comigo, aquelas perguntas que a gente sempre se faz nesses momentos quando não tem um conhecimento maior. Porque eu, porque comigo, porque o meu filho. Aí o Vanucci disse, eu vou dar um livro para você ler. Eu falei, tá bom. E me deu o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu li, Rosana, e tem aquele capítulo inteiro que fala sobre mortes prematuras. Eu entendi, entre aspas, o porquê da morte do Maurício. Não quer dizer aceitei, mas entendi. Passou um pouco, depois desse primeiro livro, eu comecei a ler mais um pouquinho, eu separei do Dedé, nós tivemos uma segunda filha, que graças a Deus está forte aí com saúde, me separei do Dedé, fiquei 4 anos só morando com a minha mãe, tem algumas crianças que vieram às minhas portas, eu tinha a Maria Leone, ganhei o José Ricardo, e depois de uma lavada só, eu ganhei outra filha e mais gêmeos. São 4 Ó, que filhos adotivos. beleza. 4. 4 adotivos. E Isso. eu fazendo um parênteses aqui, então o Augusto César Vanucci, desde aquela época, já era sintonizado. Já era, sim. E o Vanucci, inclusive, sofreu muita perseguição, porque ele já tinha programas em televisão e ele sempre levantou a bandeira do espiritismo, né? Ele que indicou o Chico para ganhar o prêmio Nobel Nó. da Paz, e não foi o Chico, foi o Lex Walesa, se não me engano, que ganhou, né? Mas foi o Vanucci que fez toda aquela campanha, ele já tinha essa bandeira. E foi muito perseguido por causa disso, sabe, em televisão. É. Bom, voltando lá então, eu estava com a minha mãe separada, com
5 já. Maria Leone e 4 adotivos. Já eram 5. Quando me casei novamente com o Guilherme Corrêa, que foi Sim, ator, foi meu marido durante 31 anos, desencarnou em 2006. Eu estava já com o Guilherme, já tinham me chamado para fazer televisão, tinha estreado na TV Tupi em 1964, e aí eu continuei na Tupi, fiquei lá durante 16 anos. Quando eu estava casada com o Guilherme, engravidei da primeira filha com o Guilherme, que foi a Ana Luísa. E o sim, meu meio de campo, você não imagina o que era. 5 crianças, eu grávida, não, na época não pude fazer novela por causa da barriga crescendo, Guilherme fazendo teatro, enfim. Quando a Ana Luísa nasceu, eu fui fazer uma novela com Carlos Augusto Strasser, 2 Augustos, Augusto César e sim. Augusto e o Strasser. E numa conversa no meio das gravações com o Strasser, ele falou assim: Ana, vai lá, porque eu contei, né, como é que era a minha vida, o meu dia a dia, criançada daqui, lendo, estudando o capítulo, e o Guilherme saindo para fazer teatro, e a mãe que ajudava, e de vez em quando o meio de campo ficava totalmente enrolado. Aí o Imagino, eu Strasser imagino. faz ideia, né? Nem sempre tinha dinheiro para ter alguém ajudando em casa. Minha mãe ajudava muito, sempre. Mas alguém para o trabalho mais pesado, às vezes tinha, às vezes não tinha, porque muita criança em casa, Rosana, mesmo com dinheiro, eu contratava, elas vinham, ficavam um dia, dois, de repente, Não davam no segurava. pé, não dava, não dava. Eu sei, Então, imagino. aí o Strasser falou assim, Ana, vai lá. Ele frequentava o Lar Mãe Mariana, aí em São Paulo, que era filiado ao Batuíra, que fica lá Sim, nas... muito famoso o Batuíra. Isso. Então ele falou, vai lá com o Guilherme, assiste uma palestra, leva as crianças para tomar um passe e beber uma água fluidificada, que faz muito bem, vai acalmando. E eu fui, peguei o Guilherme e falei, vamos lá, né? Olha, Rosana, a partir daí eu me considero espírita de carteirinha, porque quando foi lá no Batuíra, nós começamos realmente a frequentar, fizemos os cursos de passista, começamos a ler as obras básicas do Kardec, e aí realmente a nossa vida ficou mais tranquila, e dali para frente eu nunca mais abandonei as reuniões espíritas. Quando nós nos mudamos para o Rio de Janeiro, em 1985, a primeira coisa que eu fiz foi procurar um centro filiado à federação, né? E encontramos lá no Flamengo, onde eu morava, o Seara Fraterna. Frequentamos 20 anos o Seara Fraterna. Depois nós nos mudamos lá do Flamengo para Barra da Tijuca, procurei lá outro centro filiado e foi o que eu frequentei até há pouco tempo atrás. Bom, isso para te contar como é que eu comecei na doutrina espírita. Quando foi E em aí mil... aí nessa sua frequência toda, você chegou a ter algumas manifestações do seu amado filho? Você recebeu cartas? Você teve sonhos? Você teve Hum, alguma conexão? Não, Rosana, até aí não. Ok. Quando foi em 1995, eu tive 2 filhas com o Guilherme, a Ana Luísa e a Ana Beatriz. Ana Luísa, às vésperas de completar 19 anos, foi atropelada na porta da escola, no Rio de Janeiro, sofreu um traumatismo craniano de manhã e de noite ela desencarnou. Eu feito doida, a primeira coisa, correndo ao Uberaba, procurar o Chico, querendo alguma coisa, porque as pessoas acham assim, a pessoa é espírita, então lida muito bem com isso, né? A morte, o desencarne, não é bem assim. É. Você entender uma coisa, você passar, sofrimento não tem como, né? A dor. O- Inclusive o Chico mesmo tem aquela fase que ele estava no voo, que o voo quase caiu e ele Isso, ficou morrendo de medo, é muito socorro, gozado isso. "Socorro". morra com dignidade, né? É, Que o que o Emmanuel falou mestre para dele ele. falou: para com esse escândalo, Chico, você é espírita". Falou: "Ah, mas eu estou com medo de morrer, não é isso?". Isso. Aí ele falou: "Mas por favor, morra com Morra com dignidade". dignidade, isso aí. Bom, Rosana, então foi aquela loucura, fui a Uberaba, o Chico não estava trabalhando mediunicamente, estava doentinho, procurei outros centros ali pelo Rio de Janeiro, enfim, não tive nenhuma mensagem da Ana, mas já frequentávamos, inclusive toda a família ia ao Seara Fraterna.
Na primeira semana depois que ela desencarnou, Rosana, nós participamos de uma reunião de desobsessão, que eu e Guilherme já estávamos como médiuns esclarecedores, e de repente veio uma entidade, não era eu que estava conversando com ela, era bem na minha frente, assim, na mesa, e a pessoa disse assim, então, irmão, irmã, né, você quer falar alguma coisa? E a entidade disse assim, eu sei que eu estou morta. Duas coisas que a gente aprende quando faz o curso é ir ouvindo e tirando essas informações e guardando. Já tinha conhecimento que tinha desencarnado e era uma mulher, estou morta. Aí Sim. a médium conversando com ela dizia, que bom que você já tem esse conhecimento, você quer falar sobre, esteja à vontade, aqui são amigos. Ela falou assim, quem são essas pessoas todas com capuz assim? Isso, nós estávamos todos os médios na mesa, não tinha ninguém com capuz, ela que via, né? Sim. A esclarecedora disse, devem ser os irmãos que te trouxeram aqui para conversar com a gente. Ela disse, eu lembro do momento do desencarne, foi um acidente. Eu lembro de um carro preto, um gramado assim, tinha algumas árvores, e eu me lembro muito bem disso. Quando ela falou em acidente, Rosana, um gramado, a Ana foi atropelada ali na praia de Botafogo, justamente onde tem a praia em frente, né? E tem aqueles calçadões assim grandes e tem muitas árvores. Eu já comecei a ficar com o olho mais aberto assim. Aí a esclarecedora falou, não sei mais o que eu lembro, de repente a entidade parou e falou assim, quem é aquela moça ali na janela vestida de cigana? Fez uma Opa. pausa e disse assim, é a Letícia aí. Rosana, sabe quando sobe aquele frio na coluna que vem aqui do cóccix até aqui em cima? Eu senti Sei. isso, aquele arrepio assim. Eu Arrepia o falei, corpo, eu tô arrepiando até agora, agora eu tô arrepiando. Rosana, ela falou assim, cigana. Eu tinha uma coisa, tenho até hoje, muito forte, marcada na minha vida, porque a primeira novela que eu fiz, eu fazia uma cigana. Depois fiz Sim. outras tantas novelas como cigana. E todo mundo dizia, olha a cigana, olha a cigana. E ali no centro, ninguém tinha nada disso. E outra coisa, a gente conhecia quase todo mundo lá do centro, frequentávamos as reuniões, os estudos dos livros. Não me lembro de ninguém chamado Letícia. E uma das minhas filhas, a minha gêmea adotiva, é a Letícia. Então, quando ela falou assim, quem é aquela moça ali vestida de cigana? É a Letícia? Eu tive certeza absoluta que era a Ana. Bom, A Ana não chegou a participar da sua peça, Violetas? não, foi Tá, depois. foi Foi justamente depois. por causa do desencarne da Ana que surgiu Violetas na minha vida. Então, Tá. assim, quando terminou essa reunião, eu perguntei para a nossa presidente, eu falei assim, ela falou de um acidente, poderia ser a minha filha? A senhora disse não, porque ela falou em acidente, eu acho que foi uma batida de carro. Aí eu fui perguntar para a médium. Eu falei assim, quando você recebe, porque a gente sabe que a manifestação, tem gente que diz assim, recebeu o espírito, a pessoa pensa que o espírito entra no corpo, não é bem assim, É, né? não entra, É, não é. é uma coisa de telepatia, né? Ou É. audição. E a médium falou assim, a gente às vezes codifica como a gente entende. Ela falou em acidente, pode ser sim um atropelamento. Aí eu tive quase certeza que era a Ana. Rosana, desde que ela tinha desencarnado, isso foi na primeira semana, eu tinha uma cortiça em casa com várias fotos, e eu coloquei essa cortiça assim na frente da minha cama, porque eu dormia pouquíssimas horas por noite, e a sensação que eu tinha quando eu acordava é que aqui tinha um buraco no peito. E eu Sim. gostava muito de ficar olhando para a cortiça, eu já, graças a Deus, eu já tinha esse entendimento, eu não ficava chamando, puxando, nem nada, mas eu tinha saudade, carinho pela figura dela, né, quando viva. Sim. Mas essa noite, quando eu cheguei em casa, depois da reunião, eu fiquei olhando e alguma coisa mudou aqui dentro, Rosana. Porque, assim, a minha filha desapareceu. Eu sabia disso tudo, veja você, mas o sentimento é tão forte, né? O apego da gente com o físico da pessoa, a companhia ali no dia a dia. E apesar de saber disso, mudou a minha concepção. Ela desencarnou, mas ela não sumiu, ela não desapareceu. A essência dela está em algum lugar. E eu tive a certeza que era ela que tinha dado aquela comunicação. Aí alguém me perguntou, mas por que ela não te conheceu? Gente, quando você muda de
de cidade ou de país, você dorme num hotel, quando você abre os olhos, você custa um tempo para se localizar, não é? Onde é que eu É estou? O que que é isso verdade. aqui? É a minha casa? Não, não é a minha casa. Imagina você mudar de uma dimensão tão diferente como é largar o físico aqui, né. Então E assim, repentino, né, e foi repentino muito demais, né. exatamente, foi traumático. Então, Rosana, mudou muita coisa. Aí, nós continuamos frequentando. Esse centro Seara Fraterna completaria 50 anos e o patrono deles é o Divaldo. Eles convidaram o Divaldo para ir participar de uma festividade que eles fizeram justamente dos 50 anos. E convidaram a mim, porque eu era atriz, para fazer a apresentação. Foi num salão muito bonito lá no Rio de Janeiro, várias mesas no salão e tinha um palquinho com uma escadinha lateral. Eles me deram as fichas onde eu lia, apresentação de corais, falando sobre os 50 anos do Seara Fraterna, falando sobre o Divaldo. O Divaldo estava presente na plateia, numa mesa, foi falar um pouco, né, contar da história. Então, assim, eu subia e descia, e a nossa mesa era bem pertinho do palco, porque eu tinha que estar subindo e descendo toda hora. Teve apresentação de slides mostrando como foi o começo do Seara, várias coisas, um coral. Quando eu fui apresentar o Divaldo, lia na planilhazinha, agora vamos chamar ao palco o Divaldo Franco. Ele veio para subir a escadinha e eu fiquei esperando ele subir para eu descer. Quando nos cruzamos, ele disse assim, com aquele sotaque muito lá do norte, né, que ele fala assim É, muito, ele disse: "Depois eu é. preciso falar com a senhora". Falei: "Tá bem". Ele subiu, começou a fazer a palestra dele e eu desci e sentei bem em frente ao palco e ficamos ali ouvindo. Estava eu, Guilherme e mais algumas filhas, a Beatriz inclusive, a caçula. Quando terminou a palestra dele, ele desceu, foi para a mesa e várias pessoas já foram para a mesa dele, as coisas acontecendo lá no palco, mas várias pessoas pedindo ao Divaldo, né, para autografar livros e tal. Terminou numa festividade bonita, o coral cantando, e eu esperei esvaziar um pouco a mesa e cheguei até o Divaldo. Ele: "Guilherme", chamei o Guilherme, falei: "Você disse que queria falar comigo". Ele disse: "Exatamente. Enquanto a senhora estava aqui sentada, tinha uma moça", ele descreveu a Ana Luísa, cabelinho A por sua aqui filha. assim, castanho, sentava no seu colo. E ela dizia assim para mim: "Olha, é esta aqui que é a minha mãe, tá bom? É esta aqui", como dissesse, não vai dar o recado para outra pessoa, não vai se enganar, "é essa aqui que é minha mãe". E É. aí, ele me passou um recado tão lindo, eu até tive na Ana Maria Braga com o Divaldo, falamos sobre isso, tem uma gravação. Aham. Eu peguei o Guilherme, cheguei em casa, escrevi tudo para não esquecer, mas assim, entre outras coisas, o recado que ele nos deu, inclusive ele se emocionou e nós também, né, ela, entre outras coisas, ela dizia que foi muito importante nós não nos termos revoltado contra a pessoa que atropelou, porque foi um carro preto que atropelou, foi embora, não socorreu nem nada, não interessava saber também quem, né. E era muito importante que nós tivéssemos continuado a frequentar o centro. Eu já fazia a peça Violetas na Janela, quando teve essa Ah, festividade, eu já tinha feito. Depois eu sim, volto para contar como foi o início de tá. Violetas. Então ela disse que, entre outras coisas, as violetas, do lado de lá onde ela estava cultivando, mas não era para colocar na janela, era para fazer um tapete para me receber quando eu chegasse lá. Oh, que maravilha, que Foi lindo, lindo. foi lindo. Até hoje eu me Foi emociono de lindo. lembrar. Olha, Bom, e agora eu vou não tinha como o Divaldo saber dessa particularidade, né, então exatamente, não tinha. Eu só tinha assistido acho que umas 2 ou 3 palestras do Divaldo quando ele ia ao Rio de Janeiro, e nunca tive, assim, um contato maior com ele, só depois que a gente ficou mesmo se é. conhecendo mais. Bom, agora voltando um pouquinho, antes dessa festividade do Seara Fraterna, quando a Ana, o que que eu queria te sim, de Violetas na Janela. É, ó, vou botar aqui, vou mostrar que eu comprei, fui lá na livraria comprar o livro, porque toda vez que eu compro um livro de Violetas na Chanela, alguém leva da minha casa. Isso, e é bom, né, a E gente, né. eu sempre falo: "Eu tenho que ler esse livro", porque foi esse livro, nossos ouvintes ou telespectadores, que me colocou no centro das visões que eu tinha desde criança. Quando eu fui
ver a peça da Ana a primeira vez, não sei se ela sabe disso, eu chorei muito, porque tudo que passava na peça, eu vivia no plano espiritual e eu achava que eu era meia maluca ou que alguma coisa acontecia comigo. Então, esse livro aqui eu vou sortear, hein, gente? Vou sortear para o primeiro que falar algo sobre a peça Violetas na Janela quando vocês assistirem. Como Eu me foi, Ana? lembro eu lembro de você contar, assim, das suas experiências na época, a primeira vez que a gente se encontrou. Bom, então assim, a minha filha desencarnou no dia 16 de novembro, e no dia 17 ou 18, saindo do meu prédio, tinha um pacotezinho com o livro Violetas na Janela e uma dedicatória de uma vizinha que morava no prédio da frente, que eu não conheci pessoalmente. Ela deixou o telefone e uma dedicatória bonitinha, que sabia do desencarne da minha filha, esperava que o livro me ajudasse de alguma forma. Rosana, eu li o livro e nós continuamos nas reuniões do Seara. Todo ano, como a maioria dos centros fazem bazares beneficentes para angariar fundos para ajudar as famílias carentes, né? E o Seara fazia Uhum. essa coisa também. Há uns anos nós tínhamos feito o julgamento de Sócrates, depois fizemos alguns esquetes, e eles sempre chamavam eu e Guilherme, porque éramos atores, para ficar à frente desses eventos, né? Dirigindo. Bom, quando foi nesse ano que a Aninha desencarnou, que foi em novembro, perto do Natal, o presidente me chamou e disse: olha, nós vamos fazer de novo um bazar beneficente, ver o que você e Guilherme podem fazer. Eu tinha acabado de fazer, em maio ou junho, um espetáculo de danças flamencas no Rio de Janeiro, no Teatro Vila Lobos, e ele sugeriu: por que você não convida algumas colegas bailarinas e a gente faz um espetáculo de dança? Eu lembrei do livro. Eu falei: peraí, tem um livro que eu ganhei antes dele fazer esse convite. Eu ganhei o livro, dali uma semana ia ter Amigo Oculto no Seara Fraterna, entre nós. E a gente trocava livros, né? E o Guilherme ganhou Violetas na Janela. A Maria Luísa, uma das minhas filhas que estava na faculdade, faltou uns dias, uma colega soube que ela tinha perdido a irmã, e deu de presente para ela Violetas na Janela. Então, veja você, no intervalo de menos de 2 meses, esse livro veio às nossas mãos por 3 vias. Eu recebi, Guilherme recebeu e a Ana. Aliás, a Maria Luísa, que eu tenho Maria Luísa e tinha a Ana Luísa. Aí, quando o presidente me falou do espetáculo de danças flamencas, eu contei dessa coincidência do livro. Falei: por que a gente não faz alguma coisa ligada à espiritualidade em vez de dança? Ele: ótimo, então você e Guilherme resolvem, porque vocês são artistas, vocês ficam com a função de fazer. Aí começamos, primeiro passo, o pessoal que estava conosco e que participava desses eventos, ajudando todos os trabalhadores, né, do Seara, entraram em contato com a editora, com a Petit, primeiro para pedir licença para fazermos uma adaptação. A Petit nos deu, a autora nos deu, e eu e Guilherme começamos a Petit. Eu e Guilherme começamos a trabalhar na adaptação do livro. Bom, o tempo passando, eu fazia novela, o Guilherme fazia teatro, de vez em quando fazia novela, e cada vez que a gente se reunia, o presidente perguntava: e aí, como é que está a adaptação? Está andando, está andando. Mas demorou, acho que quase 1 ano realmente para ficar pronta. Não foi para aquele evento daquele Para fim de aquele ano, não deu efeito, certo. Deu para o outro ano. Rosana, quando ficou pronto, eu falei para ele, digo: olha, está aqui, vamos fazer uma leitura? Vamos. Aí o pessoal da própria instituição do Seara Fraterna convidou os donos da Petit, na época eram Flávio e Carmen, e para virem assistir a nossa leitura. Eles vieram para o Rio para participar, ouvir essa leitura. Antes disso, o que eu fiz? Eu convidei, porque tem muitos personagens, eu convidei atores profissionais, porque é diferente você ouvir, né, uma interpretação de quem é profissional e de quem não é, claro. Eu convidei atores profissionais para fazerem a leitura e convidei um amigo meu que tinha dado aulas de piano para a Ana Luísa, que faleceu, e para Ana Beatriz, a minha caçula. E eu falei: Claudinho, a história é assim, 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 eu queria um fundo musical em alguns momentos. Você tem alguma coisa? Aí ele falou: vou pensar aqui. No dia seguinte ele já me mandou. Ele tinha feito uma música para um irmão que morreu de câncer, chama Oliver,
e fez algumas outras inserções musicais, e eu pedi 3 músicas que são de domínio público. Eu falei: "Olha, eu quero assim, o Adágio de Albinoni, nesta cena, Ave Maria de Gounod, na última cena, que é justamente quando tem o centro espírita, e o Quanta Luz, que é uma música que todos os centros espíritas cantavam e ainda cantam. Tanto que quando a gente faz a peça e começa a cantar, a plateia canta junto, porque tem muitos espíritas, né? Bom, isso feito, Rosana, fizemos a leitura, e todo mundo ali em volta, a dona do apartamento que nos cedeu fez um lanche gostoso e tal. Quando terminou a leitura, as pessoas estavam em prantos. O Flávio e a Carmen da Petit também. E o presidente disse: "Olha, isso está muito bonito para ficar só num evento. Nós vamos transformar isso num espetáculo profissional." Bom, Rosana, começou uma Aí não outra parou. E aí não fase. parou mais. Não parou 2 mais. milhões até hoje. Quantos espectadores até Olha, hoje? eu tenho isso contabilizado até 1980, não, em 90 e qualquer coisa, depois eu parei de contabilizar, mas até um pedaço ainda eu tenho. Mas, assim, o livro também já vendeu, não sei, era ele. O livro foi mais de 2 milhões, está falando aqui. Isso nessa edição aí que você tem na mão, né? Nessa Eu acho que edição aqui. é, é, Comprei essa semana. então deve ser isso aí mesmo. E então, Rosana, não paramos mais. Fizemos o espetáculo estreamos no Teatro Vanucci. Eu fiquei morrendo de medo, porque eu já te contei a história do Vanucci, que tinha sido muito perseguido, e eu nunca tinha falado abertamente, nunca me perguntaram, eu já tinha anos de televisão, nunca me perguntaram sobre religião, eu também nunca falei, e aí eu ia publicamente atestar que eu era espírita. E fiquei preocupada com as perseguições que o Vanucci sofreu na televisão, né? Eu falei: ai, 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 será que vão me podar de algumas novelas por causa disso? Rosana, vou te contar, o plano espiritual, os nossos amigos, eles são maravilhosos, né? Nesse ano, eu tive 3 convites da Globo, eu tive que optar por um. Aí eu entendi. Olha, Eu falei: "Entendi a mensagem. Eu posso é. divulgar, posso falar abertamente, graças a Deus." Eu fui convidada para fazer uma minissérie, que era Medicina com a Eva Vilma, fui convidada para fazer Corpo Dourado e fui convidada para fazer mais uma, que eu não me lembro qual era agora, não me lembro, mas enfim, eu optei por Corpo Dourado. Então, a partir de lá, nós ficamos 9 meses no Teatro Vanucci. Foi o espetáculo de maior bilheteria do ano, eu tenho dados da SBAT comprovando isso. Quando saímos do Vanucci, começamos a viajar pelo Brasil todo, estamos aí até hoje. Quantos anos são, Ró? Quantos 90, anos são? estreamos, nunca esqueço, dia 7 de maio de 1997, estreamos no Vanucci. Que maravilha, né? 97. E o Vanucci não chegou, já tinha ido para o plano espiritual? O Quando estreou? Vanucci, quando estreou, já tinha, Já, sim. já. Era a esposa dele já que cuidava do teatro, a E e Ingrid. ele e ele e ele se dedicou mesmo, ele teve vários, programas sobre isso, na Band, não foi? Isso, da Band, na Manchete. Ah, sim, você me perguntou se eu tive algumas visões, Visões, é. manifestações. Isso, que eu te falei que até então não. Quando a Aninha desencarnou, uma semana depois a gente gravava novelas na emissora que era ali na Lopes Quintas, no Rio de Janeiro. E aí a emissora tinha passado para o Projac, que ficava lá em Jacarepaguá, fica até hoje. Então, uma semana depois a gente passou para lá. Foi um horror, porque todo mundo morava ali perto da emissora, no centro, Jardim Botânico, e a gente tinha que pegar um ônibus com uma hora e tanto, dependendo do trânsito, para ir para o Projac e gravar. E eu estava fazendo a novela História de Amor, quando a Ana desencarnou. Aí eu lembro que eu estava no ônibus, assim, fechei o olho, e na minha mente veio assim o rostinho da Ana Luísa. Veja você como é, né? E não foi imaginação não, porque eu estava lendo o capítulo, decorando no caminho. É, foi uma manifestação. Isso. Eu fechei o olho e vi o rostinho da Ana numa almofadinha, vi a cor, um cremezinho clarinho assim, e comecei mentalmente fazer, quando ela estava encarnada, eu fazia muito assim, né, de ficar passando a mão na sobrancelha. Ela vivia muito grudada comigo, a Ana.
parecia um bebezão grande. A caçula, que é a Ana Beatriz, nunca teve ciúme, engraçado, né? Era mais nova e a Ana é que vivia pendurada. Aí, Rosana, eu vi assim o rostinho dela e comecei a fazer mentalmente isso que eu fazia com as mãos assim. Quando chegou aqui, porque com a pancada do atropelamento, o rostinho dela aqui desse lado ficou um pouquinho de leve, assim, amassadinho. Não chegou a ferir, não. Ela teve traumatismo craniano, foi só aqui, pingou sangue, né? Foi só interno. Então, eu comecei a prestar atenção e parei. Veja você, quando a gente raciocina, a coisa desaparece, né? Parei para prestar atenção que o rostinho não estava amassado e a imagem se desvaneceu. Essa foi Quando a uma. gente vai para o racional, né? Vai para Exato. o Quando você racional. começa a usar, né, o sobrenatural, se é que é sobrenatural, né, desaparece. Essa foi uma. Outra, frequentando as reuniões do Seara Fraterna ainda, e a gente dava passe num salão, as pessoas todas ficavam sentadas e nós passistas ficávamos um do lado do outro, assim, dando passe nas pessoas. Fechamos o mentor, o presidente acompanhando, e dizendo, então agora os passistas vão se colocar, e eu aqui já me coloquei, um aqui do lado, outro do outro, e aquela fila inteira. Fechei os olhos e comecei a me concentrar. Rosana, de olhos fechados, eu vi do meu lado a pessoa que estava dando passe, era uma mulher, veja você, eu via as listinhas do vestido, amarelinhas com desenho, sabe, dentro das listinhas, desenhos assim diferentes, que eu não identifiquei o que era, mas eu via as listinhas amarelinhas do vestido. E foi assim, tão forte a sensação que eu abri o olho para ver. E quando eu olhei, não era nenhuma mulher que estava ali do lado dando passe. Então você vê, foi uma coisa assim da minha concentração, né? O terceiro olho, quando relaxa, né, ele realmente abre a outra dimensão, não tem jeito. É verdade. Né? E a gente sabe disso nos livros que lê, que quando a gente passa por um trauma tão grande, tão sofrido, parece que os canais com a espiritualidade ficam um pouco mais abertos, né? Não sei se é o Leon Denis que fala isso, explica muito bem no livro, Vida Depois da Morte, enfim. Aí eu passei a ler, Rosana, tudo que era livro, além dos que a gente já tinha estudado, as 5 obras do Kardec, tudo que era livro relacionado à morte, li livros sobre livros hindus falando sobre isso, dos yogis também, e foi aquela coisa de pesquisar. E tive sim mais alguma manifestação que daqui a pouco eu vou lembrar qual foi, independente dessa. E no palco com a Pois peça, é. os atores, você, algum momento vocês sentiram que vocês não estavam sozinhos? O telespectador via, porque geralmente os espíritas frequentam, não? E Sim, eles que têm algum dom também, né? E eles acabam enxergando alguma coisa, porque na meia luz é mais fácil enxergar, não é isso? Isso. Rosana, eu no palco sempre fiquei muito ligada, porque eu produzi o espetáculo com o Guilherme, dirigi, o Guilherme deixou mais para mim, mas éramos juntos, mas ele deixou mais para mim a direção, e eu atuava como atriz. Então, a todo momento no palco eu estava atenta se o ator estava na luz, se a música tinha entrado na hora certa, se alguém tinha saído, sabe, porque tinha muitos focos. Então, eu estava o tempo todo assim, muito no racional. Eu mesma no palco não tive nenhuma manifestação. A única coisa que eu posso te dizer que eu tive foi uma intuição. Existe um momento em que a avó e mais 3 mentores levam a Patrícia para visitar a família na Terra. Então a gente se dá as mãos, a forma que eu achei para fazer aquilo no palco era com luzes, e a gente ia se dando passos assim para trás, nos colocávamos numa luz azul, acendiam 2 focos onde aparecia a família dela na Terra. É justamente onde toca o Adágio de Albinoni, e a avó vai e chama a Patrícia para vir abraçar a mãe, o pai e os irmãos. Então, nesse momento que a gente estava dando esse espaço para trás, veio assim na minha mente, isso no cinema vai ficar muito lindo, porque no teatro a solução que eu achei foi essa, né? Mas imagina, no cinema você pode fazer eles, né, volitando. Foi a única manifestação que eu tive no palco, mas várias pessoas nos disseram. Inclusive, em Brasília, nós estivemos no Vila Lobos, que era um teatro para, acho que 1.800 pessoas, e uma senhora que era espírita, que nos levou, disse que ela via assim, não via os nossos pés,
no teatro. Era como se fosse uma bruma. E que no alto tinha várias cadeiras com entidades assistindo o espetáculo. Isso nos foi Olha. dito depois numa outra cidade, que nem se conheciam, não tinham ligação, eu imagino, a mesma coisa, que eram cadeiras no palco, que eram entidades que eram selecionadas para vir aprender alguma coisa no espetáculo. Olha que interessante. Olha, vocês até dando um alento para aquele desencarnado para entender o desencarne dele. Pois é. Isso nos foi dito em mais de em várias cidades, nos disseram a mesma coisa, que viam essas cadeirinhas e as pessoas assistindo o espetáculo. Que maravilha. E disso tudo, Ana, você hoje, né, você vê como a reencarnação? No seu sentimento, porque você é uma estudiosa, você é uma prática da espiritualidade e no seu íntimo, você sente que você voltaria ou você não porque, por exemplo, a minha mãe não voltou, eu toda hora, não toda hora, mas quando é me dada a oportunidade, eu a visito no plano espiritual, onde ela ficou fazendo a educação ao reencarne. Você tem alguma intuição sobre isso com você? Olha, Rosana, intuição exatamente não. Meu pensamento, meu sentimento em relação à reencarnação é uma questão pura e simplesmente de lógica. Onde estaria, veja bem, como eu te falei, a gente não critica nenhuma religião, mas existem religiões que dizem: se você foi bom, você vai passar um tempo no purgatório, depois você vai para o céu, vai ficar eternamente tocando harpinhas ao lado dos anjos. Se você foi mal, você vai arder eternamente no fogo do inferno. Onde está o proveito disso? Que pai soberano e maravilhoso como é o nosso Criador daria um castigo eterno para um filho que ele criou para arder no inferno? E que utilidade teria ficar no céu tocando harpas sem produzir, sem fazer nada? A reencarnação não. A reencarnação te mostra que você passou aqui, que foi uma escola, que você aprendeu alguma coisa, você vai para uma cidade, como a sua mãe, por exemplo, para um plano qualquer, né? Existem várias cidades, né, em cima mesmo do Brasil, no universo todo. Imagina se com tantos planetas, com tantas galáxias, É, só a Terra seria povoada, né? Já parte por é. aí, já parte daí que não é lógico, né? Então, assim, a gente vai para uma colônia ou a gente vai ficar um pouquinho, dependendo do apego do espírito na Terra, às vezes ele não aceita sair daqui, às vezes ele vai para o umbral, dependendo do que ele fez aqui, ele vai para o umbral, mas sempre tem espíritos bondosos que passam pelo umbral vendo aqueles que querem ser socorridos, aqueles que se arrependeram e aqueles que ainda têm condição. Mas no umbral também existem aquelas verdadeiras masmorras de espíritos malignos, você sabe disso, né? São fortalezas. Tem um livro que fala sobre isso, que a história dele, eu não me lembro, que ele era um espírito horrível, que ele era o chefe, e aí a espiritualidade bondosa quer resgatar, eles chamam a mãezinha dele para ir lá, não me lembro agora o nome dele, e ela que vai entrar no subconsciente dele para conseguir amolecer o coração dele, para ele começar a se melhorar, né? Então, Elevar. assim, isso para mim tem muita lógica, porque o que a gente sente é tal coisa, você está dormindo, o teu físico está repousando, mas o teu espírito não. Você sabe disso melhor do que ninguém, né? E essa chama, e essa coisa morre, o corpo fica deteriorado, vira cinza, pó enterrado, e essa chama acontece o quê? Fica perdida? Não é possível, isso não tem lógica. Então, para mim, a reencarnação é uma questão de lógica. Muito bom. E para você, o karma, o que é o karma para você e na sua concepção? Ele pode ser mudado, transmutado ou a gente tem que conviver com ele? Não, eu também, lendo e estudando esses anos todos, a gente achava que karma era aquilo assim, é uma coisa determinada e acabou, mas que ele pode ser mudado sim, né. Então uma história que um amigo nosso contava no centro, que um dirigente espírita fez sempre bem, era de família espírita e tal, e um dia trabalhando lá nas máquinas dele, ele perdeu um dedo.
Ele ficou triste, de noite ele foi perguntar para os mentores, né: "Poxa, eu faço bem para todo mundo, eu desde que nasci, fui criado no espiritismo, e a gente não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, por que que aconteceu isso comigo?", aquela coisa, né, porque ainda sendo espírita. Aí mostraram para ele uma reencarnação passada. Ele tinha sido um dono de engenho, e cada escravo que às vezes roubava uma coisa para comer, ele botava o braço do escravo naquela roda de moer, e aquilo moía o braço do escravo. Ele reencarnou, veja bem, não é que Deus impõe, você vai passar por isso. O espírito, quando desencarna e vê tudo que fez aqui, eu acho assim, por uma questão de honestidade, eu não aspiro estar mais próxima da perfeição se eu ainda tenho esse passado. Eu tenho que dar uma melhorada nisso, né. Então ele reencarnou com a vontade de perder um braço, mas ele foi criado fazendo tanto bem, tanto bem, tanto bem, e o karma dele foi diminuindo, 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 ele perdeu só um dedinho, É, que não isso é? é muito, É muito um interessante. exemplo maravilhoso, então o nosso karma também pode ser mudado. E o karma, se não me engano, acho que é na ioga, no hinduísmo, que para eles não tem o mesmo peso que tem para a gente aqui de uma coisa assim pré-determinada e que não pode ser mudado, não. O karma é justamente essa possibilidade de você, poder ir resgatando aqui enquanto é vida, né. O perdão na sua vida, você que passou por tantas, provações, né, ele foi crescendo e evoluindo, ou você sempre teve ele no seu coração, através do espiritismo? Olha, Rosana, eu vou te dizer uma coisa, quando jovem, eu acho que eu não era tão amaciada quanto eu estou agora não, sabe. Hã. Porque a juventude, né, e uma profissão como a minha, que lida muito com o ego, né, artista, apesar de que eu acho que eu já era um espírito, como eu te falei da minha avó me preparar sempre desde pequena, eu já tinha, assim, alguma coisa mais dessa sensibilidade. Mas a vida nos leva, né, a luta, o trabalho árduo, ter que, ser chefe de família e sustentar, é aquela coisa, né, a luta pela sobrevivência, isso a gente às vezes se torna muito competitivo. E o perdão nem sempre a gente tem ele, assim, tão pronto para, né, alguém te pisa no pé, você dá vontade de, sabe, dar um cutucão, Dá o uma empurrada. troco. É, o troco, exatamente. A gente acha que merece, mas eu acho não, tenho certeza que tudo que eu aprendi, tudo que eu estudei, tudo que eu passei na vida, foi justamente burilando e amaciando. Porque você não precisa dar o troco, você não precisa nem desejar mal, porque aquilo que a pessoa está fazendo, ela vai ter que responder por aquilo. A gente nem precisa desejar. Pelo contrário, às vezes a gente tem que ter até pena. Esses dias eu li uma coisa assim: a pessoa te fez mal, eu fico pensando, coitado de você, o que que você vai ter que passar para É ação e resgatar reação, isso, né. não é? E É ação e exatamente, reação. ação, reação. Então hoje eu acho que eu perdoo, se é que eu tenho coisa para perdoar, né, mas eu acho que eu relevo com muito mais facilidade, sim. E hoje, então, você diria que seu bate-papo com Deus, você está menos brava do que você já foi? Tô menos brava, tô, Rosana, 82 anos, graças a Deus, saudável. Eu faço um acordo com ele lá, que eu recebi um organismo bonitinho, perfeitinho, eu faço questão de devolver no máximo de perfeição que eu puder, cuido muito bem da saúde, me alimento bem, estou sempre fazendo exames, tenho aqueles achaques da idade que todo mundo tem, porque o esqueleto vai ficando cansado também, né, gasto. Mas, no a minha vontade que eu sempre peço a Deus, assim, que se for de meu merecimento, enquanto eu estiver lúcida, que eu tenha vida aqui enquanto estiver lúcida. Porque se por algum momento eu tiver que virar, assim, uma abóborazinha, minha vontade seria não ficar dependendo de filho, né, dos outros. Mas se tiver no meu plano reencarnatório que eu tiver que passar por isso, eu aceito de bom grado. Ana, está sendo maravilhoso o nosso papo e agora eu vou fazer um bate-bola com você que não é difícil. Tá bom, vamos É lá. um bate-bola bem gostoso. Então vamos lá, chegando ao final do programa, eu gosto desse bate-bola.
Em primeiro lugar, antes do bate-bola, eu quero agradecer muito, viu, a sua disposição aí com a sua família, você que diretamente aí de Portugal nos atendeu, e muito obrigada por tudo que você me ajudou nos projetos espiritualistas, nas homenagens a Chico Xavier que você participou, enfim. Agradeço como irmã espiritual os nossos projetos juntos, viu? E conta comigo. Rosana, foi delicioso participar, querida. Desde a hora que você me convidou, eu falei: "Lógico, correndo". Então vamos lá ao bate-bola. Ana Rosa, uma saudade, Dos meus queridos que partiram. um arrependimento, Rosana, eu acho que eu não tenho arrependimentos. Eu sei de algumas coisas erradas que eu fiz, mas eu reconheço que na época eu não poderia ter feito melhor, porque eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Então, eu acho que eu não guardo arrependimento nenhum. então um sonho ainda a realizar. Eu gosto muito de viajar. Então, desde que minhas filhas vieram aqui para Portugal, me trouxeram, eu antes também tinha o sonho de levá-las à Disney. Levei a Ana Luísa, foi uma delícia enquanto ela estava aqui, um ano antes dela desencarnar. E gosto muito de viajar, conhecer lugares novos. E se você, Ana Rosa, tivesse que hoje, né, você deve ter tido já seus livros, sua biografia, mas se hoje você fizesse a biografia, a autobiografia, esse livro, a quem você dedicaria? Eu escrevi um livro sobre algumas experiências em televisão em 2004. Sim. E assim, agradecendo a Deus pela minha saúde, pelo meu trabalho. Não, mas eu dedicaria, sabe quem? Interessante, Rosana, que filhos não me conhecem de antes, não me conhecem muito bem do que eu vivi antes. Principalmente a caçula, eu tive a caçula com 39 anos, né? Mas principalmente para os meus netos. Porque assim, Maravilha. eles veem de vez em quando a vovó na televisão e tal, para eles conhecerem o que foi a avó quando era novinha, criança, adolescente, jovem, para os meus netos. E a Ana Rosa por Ana Rosa. Quem é Ana Rosa? Eu poderia dizer que uma pessoa que procura fazer cada dia um pouco melhor hoje do que fez ontem. Muito lindo. Ana, muito obrigada. E quer dar o último recado aqui para o pessoal do Brasil? O último recado seu na espiritualidade? Na espiritualidade? É, no Ou valor da no espiritualidade. valor da espiritualidade, sim. Eu tenho orado muito, Rosana, porque o Chico já vinha avisando a gente que a gente estava passando por essa fase de transformação do nosso planeta, né? E acabou, eu achava que era pandemia, acabou a pandemia, e aí a Rússia declarou guerra à Ucrânia. Então, assim, a gente precisa se fortalecer muito nos pensamentos de paz para o mundo. Eu não sei se a gente conseguirá essa paz que a gente tanto precisa, porque essa evolução, essa conturbação toda do planeta faz parte dessa fase que a gente está vivendo de transformação. Mas que a gente se fortaleça muito nos pensamentos positivos e conectados com o nosso poder maior, com o nosso Pai. Lindo, Ana. Muito obrigada. Deus te abençoe. Muitas bênçãos. Beijos aí para sua família, tá bom? E Obrigada, minha querida. espero te ver no Brasil em breve, tá bom? Sim, em janeiro eu já estou voltando para ir, tá bom? Fica um pouco Então, lá, um pouco cá. ouvintes e telespectadores, vamos aguardar a Ana no Brasil em janeiro. Isso aí. Bom, muito obrigada e eu quero deixar um recado aqui para os nossos ouvintes e telespectadores. Como vocês viram essa linda história da Ana Rosa, você pode seguir a profissão que você quiser, mas nunca abandone o valor e a importância da espiritualidade. Nós somos corpo, mente e espírito. É o equilíbrio dos três que vai te levar à sua paz interior e saber o que eu vim fazer aqui na Terra, qual a minha missão. Hoje até os sites falam muito em propósito, mas o teu propósito principal é ser esse ser humano amoroso, solidário e ético e ajudar aqueles que estão necessitados. Muito obrigada e até o próximo podcast. Um Tchau. beijo, minha querida. Tchau. Beijo, tchau.